Campos Sales, uma breve biografia. Manuel Ferraz de Campos Sales foi uma figura proeminente na história do Brasil republicano. Nascido no século XIX, ele assumiu um papel essencial na consolidação da República, sobretudo ao suceder Prudente de Moraes e ao comandar o país num momento crítico de estabilização política e econômica. Seu governo é lembrado por sua política de austeridade fiscal, por estabelecer relações sólidas com o capital internacional e por consolidar a chamada política dos governadores. Esta biografia se propõe a apresentar, em detalhes, sua trajetória de vida, sua formação, seu papel político e impacto de sua gestão como presidente do Brasil. Campos Sales nasceu em 15 de fevereiro de 1841, na cidade de Campinas, em São Paulo, no seio de uma família tradicional. Era filho de Ferraz de Campos Sales e Francisca de Paula Ferraz Sales. Desde jovem, revelou inclinações para os estudos e para a política, influenciado pelo ambiente progressista da elite paulista da época. Após os estudos iniciais em sua cidade natal, mudou-se para o Rio de Janeiro, então capital do Império, para cursar Direito. Ingressou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, onde se formou em 1863. Embora tenha vivido no contexto do Império do Brasil, adotou uma postura crítica à monarquia e ao escravismo, tornando-se um defensor das ideias republicanas e abolicionistas. Tornou-se amigo e aliado de várias personalidades que viriam a liderar a transição do Brasil monárquico para o republicano. Participou ativamente dos debates legislativos, sempre em defesa do republicanismo e das reformas sociais. Na juventude, Campos Sales já demonstrava forte espírito liberal. Após a formatura, Campos Sales estabeleceu-se como advogado em Campinas. Seu prestígio cresceu rapidamente, o que lhe proporcionou espaço na política provincial. Em 1866, foi eleito deputado provincial por São Paulo, iniciando sua carreira parlamentar. Tornou-se uma das vozes mais articuladas da campanha abolicionista, ainda que dentro de um contexto gradualista, e também defendeu a modernização do Estado brasileiro. Campos Sales participou da fundação do Partido Republicano Paulista em 1873, sendo um de seus quadros mais influentes. Em seu curto período no ministério, promoveu reformas institucionais e jurídicas importantes. Buscando organizar o sistema judiciário da recém-formada República, o PRP representava os interesses da oligarquia cafeeira de São Paulo, mas também carregava o ideário positivista e liberal que sustentava a ideologia republicana. A proclamação da República em 15 de novembro de 1889 foi, para Campos Sales, a concretização de anos de militância. Embora não tenha participado diretamente do movimento militar liderado por Deodoro da Fonseca, sua atuação política preparou o terreno para a aceitação do novo regime. Retornou à política como governador do estado de São Paulo entre o ano de 1896 e 1897. Com a instauração da República, Campos Sales tornou-se um dos principais articuladores civis do novo governo. Em 1891, foi nomeado ministro da Justiça pelo presidente Deodoro da Fonseca. No entanto, com a renúncia de Deodoro e a ascensão de Floriano Peixoto, Campos Sales afastou-se temporariamente da vida pública federal. A instabilidade do regime sob Floriano não correspondia ao ideal de um governo civilista que ele defendia. Durante seu governo estadual, implementou medidas de modernização administrativa e incentivou a imigração europeia para substituir a mão de obra escrava recém-liberta. Este período o credenciou como um político moderado, experiente e capaz de liderar o país. Campos Sales foi eleito presidente da República em 1º de março de 1898, em uma eleição sem grandes concorrentes. Contou com o apoio do Partido Republicano Paulista e das oligarquias regionais, sendo visto como uma figura de conciliação e estabilidade após o governo de Prudente de Moraes. Tomou posse em 15 de novembro de 1898, tendo como vice-presidente Francisco de Assis Rosa e Silva, do estado do Pernambuco. Seu mandato foi fortemente influenciado pela necessidade de recuperar a confiança do capital internacional, estabilizar a moeda e reorganizar a estrutura federativa do país. Um dos pilares do governo Campos Sales foi a política econômica de ajuste fiscal, fortemente influenciada pelo pensamento liberal clássico. O país enfrentava uma grave crise econômica herdada dos governos anteriores, marcada por inflação, desvalorização da moeda e desorganização das finanças públicas. Em resposta, seu governo promoveu o chamado Funding Loan, um acordo financeiro com banqueiros ingleses para consolidar e refinanciar a dívida externa brasileira. O plano foi articulado pelo ministro da Fazenda, Joaquim Murtinho, e incluía medidas de forte austeridade como corte de gastos públicos, contenção de empréstimos internos, aumento da arrecadação, suspensão de emissão de papel-moeda. A política teve efeitos controversos. Por um lado,
estabilizou a moeda, recuperou a confiança dos investidores estrangeiros e evitou a bancarrota. O presidente buscou melhorar as relações com os Estados Unidos e a Inglaterra, principais credores do país. Por outro, provocou recessão, desemprego e acentuou as desigualdades sociais. A população pobre e setores urbanos sofreram com o arroxo econômico. Outra marca importante de seu governo foi a consolidação da chamada política dos governadores, uma aliança entre o poder central e as oligarquias estaduais, especialmente com São Paulo e Minas Gerais. Essa estratégia permitiu uma maior estabilidade política no cenário federativo brasileiro. A política consistia em acordos informais entre o presidente e os governadores, garantindo apoio mútuo nas eleições e no Congresso Nacional. Sua orientação liberal e sua preocupação com a estabilidade econômica deixaram em segundo plano as questões sociais mais urgentes. Em troca de lealdade, os estados recebiam certa autonomia administrativa e acesso a recursos federais. Este modelo fortaleceu os chamados coronéis, líderes locais que controlavam os votos através do voto de cabresto. A política dos governadores se mostrou eficaz para manter a ordem republicana e o domínio das elites agrárias, mas limitou o desenvolvimento democrático do país, perpetuando um sistema excludente e clientelista. Durante o governo Campos Salles, o Brasil manteve uma postura diplomática de conciliação e reforço da imagem republicana no exterior. Além disso, foram resolvidos alguns conflitos de fronteira com países vizinhos, especialmente com a Bolívia e o Peru, iniciando tratativas que desaguariam nos acordos do governo seguinte. Também se manteve uma postura pacífica e cooperativa em relação ao Mercosul da época. O chamado Pacto Pan-Americano, liderado pelos Estados Unidos da América, o presidente manteve relação respeitosa com os jornais, ainda que censuras e pressões veladas tenham ocorrido contra veículos opositores. No plano interno, apesar das tensões sociais, seu governo foi considerado relativamente estável do ponto de vista institucional. O Congresso funcionou com regularidade, não houve tentativas de golpe, e a transição para o governo seguinte se deu de forma pacífica, algo raro na época. O governo Campos Salles pouco fez no campo das reformas sociais, reforma agrária, acesso à educação, condições de trabalho. Campos Salles retirou-se da vida pública, evitando interferir nos governos subsequentes. No entanto, houve incentivo à imigração europeia, sobretudo italiana, alemã e espanhola, para suprir a escassez de mão de obra nas lavouras de café, após a abolição da escravidão. Esse processo contribuiu para a formação da classe trabalhadora urbana, mas também gerou tensões sociais, especialmente em São Paulo. Morou em São Paulo, onde acompanhou de longe os rumos da política nacional. As condições de vida dos imigrantes nem sempre eram boas, e muitos deles enfrentaram trabalho exploratório em fazendas. Ainda assim, a imigração foi incentivada como meio de branquear a população brasileira. Conforme ideologias racistas vigentes no pensamento dominante da época, durante o governo Campos Salles, a imprensa exerceu papel relevante na crítica e no apoio ao governo. No campo educacional, houve poucos avanços. O ensino continuou a cargo dos estados e municípios, com o governo federal mantendo uma postura descentralizadora. As universidades públicas ainda não haviam sido fundadas, e o analfabetismo continuava elevado. Sua trajetória representa o pensamento liberal oligárquico, que moldou o Brasil nas primeiras décadas do século XX. O período foi marcado pela presença do simbolismo literário, da música popular urbana, como o choro e os primeiros sambas, e do florescimento da arquitetura eclética nas capitais. E ainda hoje suscita reflexões sobre o papel do Estado, as relações federativas e os limites da democracia em sociedades marcadas por profundas desigualdades. Campos Salles encerrou seu mandato em 15 de novembro de 1902, sendo sucedido por Rodrigues Alves, também paulista e membro do PRP. A transição se deu sem rupturas, o que reforçou o modelo político que vinha sendo construído desde a consolidação republicana. Seu legado era ambíguo. Por um lado, foi responsável por colocar as finanças do país em ordem e dar estabilidade à República. Por outro, aprofundou o poder das oligarquias e deixou de lado as demandas populares. Após a presidência, Campos Salles dedicou-se à advocacia e à vida familiar. Apesar de seu nome continuar influente, evitou retomar cargos públicos, respeitando o modelo republicano de alternância no poder. Faleceu em 28 de junho de 1913, aos 72 anos, em São Paulo. Seu falecimento foi amplamente noticiado e lamentado pela elite política do país, que reconhecia nele um dos arquitetos da República Brasileira. Campos Salles foi uma das figuras mais importantes da República Velha, um político moderado, austero e pragmático. Ele buscou garantir a estabilidade institucional e econômica do país, mesmo à custa do sacrifício social. A história de Campos Salles nos ajuda a entender os fundamentos da estrutura política brasileira,
da Primeira República. Assim se encerra esta breve biografia de Campos Sales.